Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 23 de setembro, nós já estamos indo para a reta final da 25ª semana do Tempo Comum e a liturgia, mais uma vez, nos ajuda a entendermos a missão de Jesus juntamente com os seus seguidores e seguidoras. Hoje, nós podemos perceber na figura do rei Herodes a sua despreocupação com o povo, a despreocupação com aqueles que realmente traziam uma mensagem de esperança para o povo. O próprio Herodes sendo também um dos mentores de tanta violência em cima do povo da Palestina do primeiro século. Lembremos aqui que o próprio Herodes, ele trabalhava a favor dos romanos e aí sobrecarregava ainda mais a exploração em cima do seu próprio povo. A primeira leitura de hoje, já iniciando o livro do profeta Ageu, nós vemos a preocupação de construir um templo muito maior do que construir realmente a identidade das pessoas, ou do povo. Não que o templo não possa ser importante, ser a centralidade onde, podendo assim, as pessoas possam se organizar. Mas nós veremos no texto de hoje que, na verdade, aparecem os nomes somente das autoridades políticas e religiosas, que elas não estão preocupadas com o bem-estar das pessoas. Estão preocupadas com seu próprio bem-estar, com seu próprio status social, religioso. Estão despreocupadas com o povo. Em vez de construir, então, um templo, casa, para que onde todos possam viver, se alegrar ao celebrar a grande Páscoa, né, que os judeus celebravam, que era a celebração da Páscoa, e que a celebração da Páscoa pudesse ser para mais no sentido religioso, mas sim para a vida, um momento de solidariedade, de partilha, assim como foi a celebração da Páscoa, celebrada por Moisés e pelo seu povo ao saírem do Egito, quando celebraram a partir da partilha, a partir da vida nova, a partir da esperança, a partir da confiança de um Deus que liberta do sofrimento e também do desespero. Ouçamos então a leitura tirada do livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 8. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês do primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de demorardes em casas revestidas de lambres, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e acolhido pouco, tendes-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos, bebeis e não vos embriagais, estáis vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável. Nela me gloriarei, diz o Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 149, versículos 1 e 2, 3 a 4 e versículo 5. O refrão: o Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegra-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória
e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 10. Naquele tempo, o tetrarca Herodes subiu, ou melhor, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Meus amigos e amigas, a preocupação do Herodes, aqui o Herodes Antipas, já é o segundo Herodes, porque esse é o filho do Herodes Magno, que aquele que perseguiu, podemos dizer assim, a Sagrada Família, porque a Sagrada Família foi obrigada a fugir, ou Maria, José e Jesus foram obrigados a fugir da Judéia em direção ao Egito. É o Herodes Magno que queria matar o Jesus e matou ou assassinou várias crianças daquela região. O Antipas já é, então, o segundo Herodes. É o representante da região da Palestina, como aquele que é o responsável para conduzir também N pontos estratégicos, por incrível que pareça, da economia da Palestina, juntamente com os romanos. Ele também sobrecarregava o seu povo. Ele também colocava fardos pesados em cima do seu povo. Ele não se preocupava com a vida do seu povo. É só nós vermos aqui que no versículo 9, ele quase que se vangloria por aquilo que fez com João Batista. Eu mandei degolar João. Aqui nós vemos a barbárie, a tirania de uma pessoa completamente insensível e obcecada pelo poder. O que é capaz de fazer o poder deturpado? Como é diferente nós percebermos um Jesus no dia de ontem, no dia 22 de setembro, que convida os 12, partilha do seu poder e da sua autoridade para que as pessoas possam fazer o bem. Aqui em Herodes, o poder é centralizado apenas nas suas mãos, nas suas decisões. E ele decide quem vive, quem convive e quem morre. Foi assim na festa em que ele preparou, né, o banquete, aonde foi escolhido a morte do profeta João Batista. Se esperava já na época do primeiro século a vinda do Elias. Então, no primeiro momento, se acreditava que o próprio João Batista era o Elias. Ou seja, era o Elias que vinha para anunciar o Messias. Mas Jesus, nós sabemos que ele até mesmo está para além do próprio Elias, para além do próprio João Batista. É nós vermos e percebermos como que Jesus atuava na sociedade, como que ele vivia com as pessoas. E ele partilha então também com seus discípulos. As pessoas próximas do Herodes, eles não tinham esse poder e essa autoridade de ajudar as pessoas, porque ele se concentrava, ou melhor, o poder, a autoridade se concentrava em suas mãos. E no mesmo tempo, ele usava da tirania. É só nós percebermos como que a preocupação, quando nós também deixamos de nos preocupar com a vida, nós podemos cometer muitos equívocos. O Herodes é um exemplo disso. Todos os Herodes, os 3 Herodes que governaram a Palestina, principalmente na região da Judéia, nós vamos ver a brutalidade que foi o governo deles. E aí nós então podemos fazer um paralelo com aquilo que nós encontramos na leitura do profeta Ageu. O profeta Ageu tem uma boa intenção. Ele até é o primeiro dos profetas menores, porque na Bíblia nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Maiores e menores é pela quantidade daquilo que escreveu. Ageu, o texto de Ageu, o livro de Ageu, ele é pequeno, por isso então o Ageu é visto como um profeta menor. Menor
na quantidade do texto, da elaboração do texto. Mas isso não quer dizer que foi ele que escreveu também. Mas o mais importante aqui não é se o texto do profeta é maior ou é menor. O importante é a importância que ele tem para o povo. Não se separa, ou melhor, não se divide um profeta maior e um menor pelo tamanho do seu escrito, mas sim é dizer que o importante é que o povo se encontre na mensagem, porque a mensagem do profeta é sempre luz, é uma chamada de atenção no sentido da pessoa perceber, discernir o que está fazendo e aquilo que está fazendo, como ela pode ajudar todo o povo ou pode afetar todo o povo. Então é importante nós percebermos que aqui, mais ou menos em torno do ano 538, ou melhor, 500, é isso mesmo, 538, 530, né? Até o ano 400, é a preocupação com a reconstrução do templo. Nós vemos que nós temos algumas autoridades no texto de hoje, do profeta Ageu. Nós temos um profeta, nós temos um imperador, Dário, que é imperador persa, nós temos um governador, que é o Zorobabel, que é o governador de Judá. Nós temos um sumo sacerdote que vai ocupar a função dentro do templo, então depois de reconstruído. Mas o próprio povo, ele não participa muitas vezes com frequência, com participação. Porque a preocupação é que a casa, ou o templo, se torne tão casa de Javé que as pessoas passam a ser desprezadas. Com Jesus, acontece o inverso. São as pessoas que se tornam também a casa divina. A presença divina está em cada pessoa. E vejam, aqui há uma preocupação no livro de Ageu em reconstruir o templo. Para Jesus, a importância é construir ou formar uma comunidade. E a partir da formação da comunidade, perceber a vivência de todos com todos. A vivência da fraternidade. A experiência e a vivência da irmandade. Enquanto no templo somente algumas pessoas tinham, podemos assim, participação mais influente, no lugar onde Jesus organiza com os seus discípulos, que é a casa, todos são responsáveis para que ela possa dar vida, para que ela possa ser realmente luz na vida de todos aqueles e aquelas que a buscam. Meus amigos e amigas, hoje também a igreja, junto com o calendário litúrgico, celebra São Lino. Quem foi São Lino? São Lino, pouco falado. Lino é o Papa que ficou no lugar de Pedro. Ou seja, quando Pedro foi assassinado ou martirizado, entrou Lino. Ou seja, Lino foi o escolhido. E ele exerceu o seu papado, talvez entre o ano 67 até o ano 70, um pouco mais, do primeiro século, ou da era cristã. E é importante nós percebermos que ele também foi martirizado, ou seja, ele deu testemunho também por viver a fé cristã. Lembremos que nesse período os cristãos estavam sendo perseguidos. E o Herodes Antipas já não estava mais no poder também, quando Lino foi o escolhido Papa, porque ele foi morto ou morreu no ano 39, o Herodes. Que Jesus de Nazaré nos ajude a encontrarmos em nós mesmos, na presença do irmão, na presença na comunidade. E que todas as vezes em que nós utilizarmos até a expressão eu também quero ver Jesus, assim como o Herodes disse que ele também queria ver, só que ele vai ver Jesus a partir do momento em que nós já estamos fechando quase o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 23, é no julgamento de Jesus, e ele não vai fazer nada para salvar a vida de Jesus. Então a preocupação dele com Jesus era quase que banal, era uma preocupação, despreocupação, era só para ver quem era mesmo. Mas se ele fosse realmente preocupado em conhecer Jesus, realmente ele teria visto e conhecido. Porque, biblicamente falando, ver e conhecer, pessoal, é criar um vínculo inseparável de existência. É ganhar corpo, é ganhar carnalidade, é ganhar em esperança, é ganhar em confiança, é deixar-se transformar por aquilo que experimentou. E o Herodes nem um pouco quis ver, quis conhecer, para também se transformar.
Talvez a vida de Herodes seria muito diferente se ele tivesse aprendido com o próprio Zaqueu. Se eu roubei alguém, eu vou ressarcir, ou seja, vou devolver. Porque também Zaqueu passou por essa experiência salvífica em vida de se transformar em uma pessoa nova. O Herodes, por incrível que pareça, em nenhum momento ele teve esta preocupação. Então que Jesus de Nazaré nos ajude. Ao ver e ao encontrá-lo em cada pessoa, possamos perceber que a criação se faz presente na vida humana e nas vidas presentes na ecologia. Que o Deus de Jesus de Nazaré nos guie e nos oriente em defesa da vida. Um abraço a todos e a todas.